No jantar de aniversário, minha avó passou a escritura de um hotel de 150 milhões de dólares pela mesa. Meu marido tirou os olhos do celular pela primeira vez na noite. Ao chegarmos em casa, ele já achava que o hotel era dele e teve 15 minutos para repensar. Minha sogra disse que eu estava mais ou menos apresentável antes dos aperitivos, como quem fala do tempo. Não foi exatamente com maldade, apenas com precisão. Do ponto de vista de alguém que considera a precisão uma forma de generosidade. Ela estava olhando para o meu vestido quando disse isso. O azul marinho, que levei 40 minutos escolhendo por ser o favorito do Julian e porque em 3 anos desses jantares, aprendi que preparação era minha melhor armadura. Ficava mais ou menos apresentável, como um cômodo limpo, mas sem decoração, como uma candidata que só atendeu ao básico. Julian riu do outro lado da mesa sem largar o celular. Esse foi meu jantar de aniversário de 27 anos. Eu estava sentada nessa sala quando minha avó Vivian colocou uma pasta de couro bordô sobre a toalha branca e a empurrou para mim, com a calma de quem esperou e se preparou para esse momento, com a paciência de quem sabe que o tempo certo distingue um presente de uma arma. Antes de falar do conteúdo, quero comentar sobre a pasta, que por si só já era uma declaração, couro bordô com monograma dourado no canto. Não eram minhas iniciais que teriam valor sentimental, mas as do escritório de advocacia que preparou o documento, o que era pragmático. Viviane sempre foi muito pragmática. Abri a pasta. Escrituras, documentos de transferência e certificado de avaliação de 4 dias antes. E no topo da folha de rosto, em letras maiúsculas em negrito que meus olhos leram e depois releram porque meu cérebro precisava da confirmação, o grande Hotel Vance. Avaliado em 150 milhões de dólares na semana passada, disse Vivian com a mesma voz de sempre. Quente por fora, aço por dentro, elegante sobre algo firme. A partir das 4 de hoje, é seu. A mesa silenciou. Falo isso no sentido físico pleno. Não é o silêncio educado de uma pausa na conversa. O silêncio total e específico de uma sala em que todos pararam simultaneamente o que estavam fazendo porque algo chegou e a sala ainda não sabe como lidar com isso. O sorriso de Constança, exibido a noite toda, o calor ensaiado de quem atua para uma plateia, sumiu de repente, como uma chama apagada. Julian baixou o celular. Naquela noite, ele me olhou pela primeira vez. Não para o portfólio nem para Vivian, mas para mim, com aquela atenção específica que desejei dele por 3 anos e que naquele momento no restaurante percebi que nunca deveria ter desejado. O que havia nos olhos dele não era amor, reconhecimento ou o calor de um marido no aniversário da esposa, mas sim cálculo, como o olhar de um lobo faminto diante de um cofre. Vou te contar quem eu era antes de quem me tornei, pois esta história exige os dois. Meu nome é Harper Vance, tenho 27 anos, nasci em Chicago, cresci em uma casa que não era rica, mas era cheia das texturas específicas de uma vida construída por pessoas que trabalhavam pelo que tinham e valorizavam o que possuíam. Minha mãe tinha sido bibliotecária. Meu pai administrou uma pequena empresa de embalagens. Eles morreram com 14 meses de diferença quando eu tinha 20 anos, um luto que chega antes de você estar pronta e molda quem você se torna, não quem achava que seria. Eu fui criada parcialmente pela minha avó Vivian. Vivian Vance tem 74 anos e possui aquela presença específica de pessoas que passaram décadas sendo subestimadas e que encontraram nessa subestimação um tipo de liberdade muito eficiente. Ela construiu o Vance Grand Hotel em 1989 com economias de 15 anos na administração imobiliária, iniciando como assistente e chegando a diretora regional. Expandiu, geriu e transformou o hotel, imprimindo seu nome e decisões em tudo. Nunca foi casada nem precisou. Ela me criou nos anos após a morte dos meus pais com a atenção específica de alguém que decidiu que o caráter de uma pessoa é mais importante do que suas circunstâncias e que organizou sua orientação de acordo com isso. No jantar do meu aniversário, descobri que ela também observava meu casamento. Conheci Julian Sterling aos 23 anos em um evento beneficente de uma organização de alfabetização infantil, onde eu era voluntária e sua família era doadora e esperavam que ele comparecesse. Ele era bonito, educado, e tinha uma confiança magnética de quem sempre foi o centro dos ambientes, considerando isso natural, não uma conquista. Nos casamos 11 meses depois. Vivian esteve no casamento. Ela fez um brinde caloroso e específico, que continha, percebi só depois, uma frase que não era calorosa, mas era muito específica. Harper sempre soube o que quer. Confio que ela sempre saberá. Eu não sabia o que queria. Não sobre isso. Ainda não. Constance Sterling, mãe de Julian, tem 61 anos, traços marcantes e a autoridade de quem construiu sua identidade em torno de definir quem pertence a certos ambientes e quem deve policiar esses limites. Não é cruel de forma evidente. Ela é precisa como um bisturi. Corta exatamente onde precisa, de modo limpo, e espera que tratem o ferimento em silêncio. Ela me controlava há 3 anos. No primeiro ano, tentei conquistar sua aprovação, mas percebo que mulheres inteligentes erram ao buscar isso em um sistema feito para nunca concedê-la totalmente, pois é a negação que gera esforço. No segundo ano, tentei reduzir o atrito.
Menor, mais silenciosa, ocupando pouco espaço, organizando jantares que mal rendiam comentários e presidindo uma casa vista com a insatisfação de quem acha a decoração adequada, mas sem inspiração. No terceiro ano, eu só tentava sobreviver. Arrumava flores e planejava cardápios, como Julian comentou no meu aniversário. Eu administrava a casa com a eficiência de quem sabe que o sucesso está em tornar o trabalho invisível. 3 anos disso, algo mais apresentável, a risada de Julian, o telefone mais interessante que meu rosto na mesa de jantar, depois a pasta vinho e o olhar calculista do meu marido. A volta para casa foi silenciosa e fria, mas não desconfortável. O silêncio específico de um carro em que duas pessoas decidiram independentemente que a conversa que estão prestes a ter é melhor em um cômodo onde as opções são mais claras. Julian dirigia, eu segurava a pasta no colo. Constância insistiu em nos acompanhar para discutir alguns assuntos e sentou-se atrás, organizando seus argumentos. A casa. Antes que o resto faça sentido, preciso te contar. A casa na Lakeshore não era de Julian. Eu só soube disso quando a advogada da Viviane apresentou a documentação e a escritura do hotel naquela noite, informação que ainda não tinha conseguido processar. A casa pertencia ao fundo familiar Vance, criado por Viviane em 2018, do qual eu era a beneficiária. Julian nunca constou na escritura. A hipoteca que Constância pensava que Julian pagava, citada 2 vezes em 3 anos como a casa dele, era uma dívida de uma propriedade nunca em seu nome, a empresa Sterling Global Imports. A firma de Julian, sua identidade profissional, a fonte do status que sua família ostentava como uma armadura, tinha sido capitalizada com 4 milhões de dólares de um empreendimento que Constância acreditava ser uma contribuição de um investidor anjo. O investidor era um blind trust. A única beneficiária irrevogável do fundo cego era eu. Eu só descobri tudo quando o advogado expôs os fatos na mesa do restaurante, seguindo a ordem exata que havia recebido para apresentar as informações. Vivian passou 3 anos criando uma estrutura ao meu redor, não para me prender, mas para me proteger e garantir que quando eu estivesse pronta e enxergasse o cálculo nos olhos do meu marido, eu tivesse um chão sólido. Entrei pela porta da frente da minha casa às 21h17. Constança foi até a poltrona de orelhas com a eficiência deliberada de quem está reivindicando um lugar. Ela se sentou. Ela se ajeitou. Ela esperou até que Juliano tivesse fechado a porta atrás de nós, e até que eu tivesse colocado a pasta na mesa de entrada e me virado para encarar a sala. Amanhã às 8, ela disse, Juliano assume como diretor-gerente do hotel. Eu passo a supervisionar os livros financeiros. A transição começa imediatamente. Vamos querer agir rápido antes que a equipe forme qualquer impressão sobre quem está realmente no comando. Ela disse isso do mesmo jeito que dizia a maioria das coisas, como se a frase fosse um documento que já tinha sido assinado, e ela estivesse apenas lendo para o benefício daqueles que ainda não tinham entendido. Eu olhei para ela. Pensei em minimamente apresentável, nos 3 anos de risadas, e como Julian levantou os olhos do celular. Não, respondi. Constance piscou, e foi a primeira vez que vi isso. O processo físico específico de uma mulher cujo sistema não tem uma resposta pronta para a palavra não, vinda de uma direção que não deveria produzi-la. Como é? O hotel pertence a mim, eu disse. Nenhum de vocês vai pôr os pés naquela propriedade. O rosto de Julian ficou vermelho, não de vergonha, mas de quem tem a raiva como reflexo e nunca precisou modulá-la assim. Você não entende de administrar negócios, ele disse. Arruma flores, planeja cardápios, mas não sabe o que enfrenta. Então eu vou aprender, respondi. Constância soltou uma inspiração aguda e desprezível de divertimento que usava com eficiência há 3 anos. Ouça a dona de casa. Você nasceu para cuidar de um lar Harper, não para comandar um império. Você não tem coragem, formação nem inteligência. Constância, eu disse para parar, e ela parou. Não porque ela quisesse, mas porque minha voz tinha uma qualidade que eu nunca tinha usado antes, que ela não tinha ouvido em 3 anos de jantares, feriados e revisões da casa, e que provocou nela a reação específica de algo encontrando um obstáculo para o qual não estava preparado. Uma breve pausa. Se quiser mais histórias como essa, acesse meu Spotify no link da descrição. Julian bateu a mão na mesa de vidro, e o estalo ecoou no cômodo. Transfira o controle para mim até amanhã de manhã, ele disse. Ou pedirei o divórcio. Não serei humilhado por uma mulher que não sabe o que tem. E faça as malas hoje à noite, retrucou Constança. Ela se levantou, demonstrando que deixou o discurso preparado e perdeu o controle. Saia da casa do meu filho, esta casa é dele. Sem ele, você não tem direito aqui. Minhas mãos suavam. Meu coração estava fazendo algo que não era exatamente martelar, mas estava trabalhando muito. Mas minha voz, quando saiu, estava firme. Talvez você queira revisar os registros de propriedade antes de terminar essa frase, eu disse. A porta da frente se abriu. Vivian entrou com 2 homens de terno preto. Parou na entrada, observou Julian com o rosto rubro, Constance furiosa em pé e eu no centro da sala. Ela jogou a cabeça para trás e riu. Não era a risada calorosa que ela usava nos jantares de família, mas um som diferente, frio, preciso. O som de alguém que viu exatamente o que esperava e acha isso tão instrutivo quanto imaginava. Que fascinante! Ela disse, avançando tranquila pelo mármore como quem nunca teve pressa. Vocês querem expulsar a dona do castelo? O maxilar de Constance se moveu.
Julian tropeçou e caiu no sofá. Não é medo, mas a reação física ao enfrentar algo para o qual não está confiante. Esta propriedade é do meu filho, disse Constance. Ele a comprou e paga a hipoteca. O homem à esquerda de Vivian abriu uma pasta preta com a postura de quem faz isso profissionalmente e considera o drama da sala irrelevante diante do documento em mãos. Sou Edward Hargrove, disse, sócio sênior da Hargrove, Lynn e Associados, com 31 anos em direito imobiliário e de heranças. Ele deixou um documento na mesa de entrada junto à pasta. Esta propriedade está legalmente registrada exclusivamente em nome de Harper Vance. O fundo familiar Vance mantém o controle acionário desde 2018. Sterling Global Imports recebeu 4 milhões de dólares do fundo familiar Vance e Harper Vance é a única beneficiária irrevogável das ações mantidas em um fundo cego. Qualquer contestação desses acordos exigiria anular documentos preparados, testemunhados e arquivados antes do noivado do seu filho. Constance segurou na lareira. Não, ela disse. Não. Julian. Julian olhava seus mocassins italianos. Isso era o que eu havia compreendido sobre os Sterling. Por 3 anos, entendi vagamente, agora entendo totalmente. O silêncio dele sempre foi uma confissão. Julian não pôde refutar, pois não havia o que refutar. Julian, em certo nível, sabia ou suspeitava, mas preferiu não investigar os alicerces da própria vida profissional, pois poderia encontrar uma resposta indesejada. Alguns preferem a verdade confortável. Você tem 15 minutos, avisei. Só identificação, roupas básicas e itens de higiene. Nada mais sai. Julian arregalou os olhos. O cálculo que estava lá desde o restaurante sumiu. Agora havia algo mais cru. O choque específico de um homem que passou a vida inteira em ambientes organizados a seu favor, descobrindo que este ambiente em particular não está. Harper, por favor, ele disse. Por favor, seja razoável. Podemos conversar sobre isso. 14 minutos e 40 segundos, eu disse. Constança fez o som de uma mulher passando por um problema cardíaco. Ela levou a mão ao peito. Ela assumiu a expressão típica de quem simula uma crise médica. Meu coração, ela disse. Ela afundou, não caiu, desceu de forma controlada, como quem já fez coisas teatrais e sabe evitar bater forte no chão. Ela se acomodou no tapete persa, uma mão nas pérolas, olhos semicerrados. Palpitações, ninguém se mexeu. Eduardo Hargrove pegou o celular com a calma de quem já se preparou para mais situações que esta sala tem. Vou chamar uma ambulância, disse. Eles chegam em 8 minutos. A contagem regressiva de 15 minutos segue. Os paramédicos podem atender você na calçada após a ocupação ser resolvida. Constança abriu um olho e olhou para Hargrove. Ela olhou para Viviane, que a observava como quem assiste a algo já visto e acha levemente engraçado. Depois olhou para mim. Ela se levantou do tapete persa com agilidade, típica de quem nunca teve palpitações, como era seu caso. O segundo homem de terno preto, que ainda não havia falado e que depois descobri ser um contratado licenciado de segurança privada, posicionou-se perto do corredor que levava aos quartos, sem bloquear, mas presente, com aquela qualidade específica de presença que comunica que as opções na sala foram reduzidas. Julian arrumou as coisas do jeito que os homens fazem quando estão furiosos e humilhados ao mesmo tempo, não de forma metódica, nem com a eficiência de quem está organizando sua situação, mas com a urgência de quem tenta manifestar controle através do ato de se mover rapidamente. Ele pegou 2 camisas sociais, terno, nécessaire e passaporte. Ele ficou parado na porta do quarto com uma bolsa de fim de semana que era inadequada para qualquer coisa além do curto prazo, e me olhou com a expressão de um homem que está decidindo entre vários discursos e ainda não escolheu nenhum. Ele não fez nenhum discurso. Voltou para o hall de entrada. Constança arrumou as malas de forma mais eficiente. Ela tinha uma bolsa de viagem que parecia já estar no quarto de hóspedes, o que me dizia algo sobre o quanto ela já antecipava que a noite poderia tomar um rumo que exigisse que ela fosse embora. Ou talvez ela simplesmente sempre viajasse preparada. Com Constança, a preparação era indistinguível de prevenção. Às 22h23, eu fiquei parada na porta da minha casa e observei enquanto eles desciam 2 malas apressadamente arrumadas pelos degraus da frente em direção ao carro que Juliano tinha trazido. Notei que não era o carro dele, mas sim um alugado, indicando que Hargrove previra isso. A porta se fechou com um clique. Viviane surgiu ao meu lado e ficou em silêncio por um tempo. Paradas no hall da minha casa, sentimos o silêncio de um espaço recém-esvaziado de algo que esteve ali por muito tempo. Você sussurrou algo no jantar? Eu disse, ao passar a pasta. Cuidado, minha leoa, ela respondeu. Esse presente é chave para sua liberdade e um teste para ver quem morde sua mão. Ela disse isso baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Naquele momento, eu não tinha entendido completamente. Olhei para a pasta, o nome em maiúsculas e o número que mal acreditava ser real. Eles morderam em menos de 1 hora, eu disse. Morderam, ela respondeu. Ela não parecia surpresa nem satisfeita. As pessoas se mostram quando têm recursos. Só muda a velocidade. Você sabia, eu disse. Eu sabia o que eles faziam, ela respondeu. 3 anos assim. Esperei para ver se você estava pronta. Olhei para ela. O que te fez decidir hoje?
Ela silenciou por um instante. O jantar do mês passado foi para comemorar a promoção do colega do Julian. Você, no outro lado da mesa, cortava a comida em pedaços pequenos e respondia perguntas não direcionadas a você, sendo discreta para evitar comentários. Ela fez uma pausa. Você tinha parado de existir nos ambientes em que estava fisicamente presente. Isso não era algo que eu estava disposta a ver continuar. Pensei em 3 anos disso. Em algo mais ou menos apresentável, a risadinha e o celular. Eu não sei como administrar um hotel, eu disse. Você não sabia administrar uma casa? Ela disse. Mas aprendeu. Isso é diferente. É a mesma coisa, ela respondeu. É preciso entender a função de um espaço, suas necessidades e quem pode ajudar na administração. Você tem discernimento, mas precisa de conhecimento e equipe. Ela me olhou. Vou te dar 6 meses antes de não precisar mais de minhas respostas. 3, eu disse. Ela sorriu. O sorriso verdadeiro, não o calor público, não a performance social, mas aquele que pertencia ao espaço entre nós, que sempre esteve ali desde que eu tinha 20 anos, e ela apareceu com a calma específica de quem sabe o que a situação exige e decidiu oferecer isso. Vou te contar o que aconteceu depois, pois é aí que a história realmente vive. O divórcio foi pedido numa terça-feira, 14 dias após meu jantar de aniversário. Julian contratou um advogado. 2 advogados, segundo entendi por Hargrove, sugeriram uma abordagem litigiosa. Após Hargrove fornecer um esboço dos bens, Julian contratou outro advogado, que não foi agressivo. O processo durou 4 meses. Contratei o escritório do Hargrove e a especialista em direito de família Patrícia O.C., com 22 anos de experiência em direito de família e patrimônio conjugal. Ela revisou os documentos do trust e os registros da empresa. Na nossa primeira reunião, ele disse que não tem direito ao que foi estruturado antes do casamento e que não houve nenhum bem conjunto registrado. Essa foi a situação mais simples possível. Assumi o Hotel Vance Grand numa manhã de quarta-feira em dezembro, numa cerimônia formal de 45 minutos com revisão de documentos, assinatura e uma foto tirada pela Viviane com seu celular especial para lembranças. O gerente-geral do hotel, Marcus Shen, trabalha com Viviane há 16 anos e me avaliou no primeiro dia com aquele olhar típico de quem decide se o novo merece seu esforço profissional. Na primeira reunião, pedi que citasse 3 preocupações sobre a estrutura operacional do hotel. Ele respondeu. Fiz perguntas e ele esclareceu tudo. Ao fim da reunião, ele disse: suas perguntas foram melhores do que eu esperava. Respondi que tive uma boa professora, a Viviane, que me ensinou muito ao longo dos anos. A mais importante não era o hotel, nem a casa, nem a estrutura do fundo fiduciário ou qualquer uma das coisas materiais que apareciam na pasta Bordeaux. Era aquela que ela vinha demonstrando desde que eu tinha 20 anos. Responder à subestimação não é provar valor aos que duvidam, mas construir o que eles não veem e estar pronta na hora certa. Eu não sabia que fazia isso. Ela sabia. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem planeja. O hotel tinha 247 quartos, um salão de festas com capacidade para 400 pessoas, um restaurante no 41º andar com vista para o Lago Michigan, onde fiquei parada na janela em uma noite de quinta-feira em janeiro, depois da última reunião do dia, e olhei para fora por um longo tempo. Pensei na noite do meu aniversário, na pasta Bordeaux deslizando sobre a toalha branca, nos olhos de Julian ao levantar o olhar do celular, em Constance no tapete persa, cachos na mão, um olho avaliando o ambiente. Pensei na porta se fechando. A casa era minha. O hotel era meu. Pela primeira vez em 3 anos, no silêncio de um restaurante no 41º andar, numa noite de janeiro, com a cidade abaixo de mim como um documento que eu enfim aprendi a ler. Eu também era.